que você faria se depois de servir a obra de Deus você fosse exposto a ponto de te constranger publicamente perante todas as pessoas? É uma situação difícil e eu vim compartilhar hoje com você, amado, amada, uma situação que aconteceu comigo há muitos anos. Há muito tempo atrás, um pastor, nós fomos convidados para ministrar em uma outra igreja, o louvor, e depois da ministração, que foi uma bênção, o pastor assumiu o microfone, o pastor da igreja, e falou assim: nossa, que bênção, que unção. Se bem que ele parece o Fernandinho, deve ser que a unção está no peso dele. Na época, eu estava bem acima do peso, bem gordinho, e aquela situação fez todo mundo rir de mim, né? A igreja toda riu, e até no momento ali, meio com um sorriso amarelo, eu ri junto. E aquela situação deixou a minha mãe muito brava, minha mãe estava na época, e a minha esposa também ficaram muito chateadas com aquela minha exposição perante toda a igreja. Todo mundo ficou constrangido. E isso para muitos pode ser um motivo para desanimar, um motivo para poder parar esse momento de constrangimento, de exposição. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Meu nome é Bruno Fanticelli, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, está me assistindo aqui pela primeira vez, já se inscreve para poder ajudar a gente a crescer e levar a palavra também para abençoar a vida de outras pessoas. Se você já é inscrito, aproveita e já curte aí o vídeo para poder entregar para mais pessoas e abençoar mais vidas. O que acontece? Constantemente, quando a gente está fazendo serviço na obra, aquele que já é maduro na fé, ele recebe certos tipos de ataque, certos tipos de palavras lançadas de onde menos espera, que te colocam para baixo de certa forma. Ali, naquele momento, eu me sentia assim, meio que como cordeiro e meio a lobos, da onde eu menos esperava que pudesse vir uma palavra que de repente poderia me ferir, veio. E de certa forma eu entendo que isso para muitos é um motivo de abatimento. E é isso que pode acontecer na nossa caminhada. Quantas vezes você desanimou, parou de ir na igreja ou parou de desempenhar algum trabalho de servir as outras pessoas porque alguém lançou alguma palavra, aconteceu alguma coisa que te constrangeu, alguém colocou o dedo na sua ferida e você não suportou passar por aquilo e simplesmente parou. Não é uma situação fácil, cada um tem sua realidade e há muitos anos aconteceu isso comigo. E por que eu estou trazendo isso hoje? Porque minha esposa, lembrando desse caso, porque eu não lembrava mais, ela se lembra porque ela fica bem chateada quando ela lembra da situação. Ela precisa ser tratada ainda nessa área. Mas minha esposa, lembrando desse caso e contando para alguns amigos, eles ficaram chocados com a situação que eu passei ali. Ficaram chocados mesmo. E admirados o como a história se desenrolou. E eu percebendo aquilo, eu entendi que poderia ser uma história, um testemunho para abençoar outras vidas. E resolvi compartilhar no TikTok. E bum! Deu uma explosão, o negócio viralizou de uma tal forma porque eu percebi o quanto essa história, no meu Instagram também ela viralizou, mas talvez não com tanto impacto porque eu não coloquei fotos minhas. Mas eu percebi o quanto é uma realidade que todo mundo está propenso a passar e quantas pessoas são feridas e machucadas e simplesmente desistem, não conseguem continuar na caminhada de fé, no serviço, no propósito ou aquilo que Deus as chamou. E aí eu resolvi trazer um pouco aqui para o canal a fim de conversar um pouco com você, tomando esse café, para a gente crescer juntos e mirar no reino, que é o nosso objetivo aqui. Uma das coisas que eu vi é que muitas pessoas falaram assim: meu Deus, isso é mimimi, meu Deus, isso não é uma seta lançada, isso não é problema nenhum, as pessoas estão fracas, as pessoas estão muito emocionadas ou as pessoas estão frágeis. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que eu concordo em partes e em partes não. Falta um pouco de sensibilidade em quem diz isso, porque cada um tem uma história. Cada um sabe a ferida que tem, os traumas que carrega, as dificuldades. Só eu sabia quantas vezes eu tinha feito dieta e fracassado, quantas vezes eu comecei uma academia e fracassei, todo ano pensando, esse ano vai. E de repente aquilo poderia trazer comigo uma situação emocional para a qual
quem estava ali no púlpito não teve zelo pela minha pessoa e pode ter me exposto. E na mesma proporção pode acontecer isso com você. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, mas não é esse o tema do debate, é que muitas vezes as pessoas podem olhar para esse tipo de situação e pensar que não tem nada a ver. Mas não se engane, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores e as suas feridas. Ninguém consegue sentir a dor pelo outro. Não se sinta menor quando alguém desqualificar a sua luta. Mas pelo um outro ponto, e é simplesmente o centro desse vídeo que eu quero conversar um pouco com você, é justamente essa área. Nós precisamos realmente sim sermos cristãos mais fortes, cristãos mais maduros, mais preparados para poder servir. À medida que a gente se alimenta da palavra e conhece mais a verdade do reino, a gente entende que nem tudo é flores, nem sempre vão ser aplausos e nem sempre a palavra lançada contra nós ou alguma coisa que possa nos ofender vai vir de onde a gente espera, do inimigo, daquela pessoa que nos persegue, mas sim, às vezes de pessoas próximas, às vezes de pessoas do nosso lado. O próprio Judas, a quem Cristo escolheu para ser discípulo, estava junto com ele e traiu ele. O próprio Pedro dizia palavras de bênção, de vitória sobre a vida de Cristo, ao passo que também proferia palavras que poderiam desvirtuar o coração do propósito ao qual Cristo estava vindo aqui fazer sobre nossa vida, sobre a nossa história. À medida que os cristãos, nós enquanto cristãos, não estamos com a mente preparada, nós nos colocamos em situação de vulnerabilidade, onde tudo nos afeta. Então sim, precisamos de estarmos cada vez mais preparados e fortalecidos para situações como essa, a fim de não desanimar, de não parar. Aconteceu esse episódio e na hora minha preocupação maior foi aconselhar a minha mãe e a minha esposa e explicar que eu estava bem. E eu estava bem. Não porque era verdade aquilo que estava sendo dito, porque de fato era. Isso não quer dizer que as pessoas têm carta branca para poder nos expor. Mas porque eu estava em completo entendimento daquilo que eu fui fazer ali. Eu fui lá para abençoar aquela igreja, aquelas pessoas que estavam lá. E na mesma medida eu fui abençoado. E assim ocorreu e está tudo certo. Na hora, Deus me deu o entendimento de que aquilo não era para me machucar. De repente, faltou sabedoria do pastor, faltou discernimento, faltou sensibilidade para com o visitante. Eu entendo que faltou sim. Faltou uma sensibilidade, a sabedoria. O pastor era humano, ele não queria me atacar de repente, mas queria provocar uma situação de leveza, uma brincadeira com a igreja e de repente mexer comigo sem pensar que aquilo poderia de alguma forma me afetar. E de fato, não afetou porque eu não me importei a ponto de aconselhar a minha mãe e a minha esposa. Algum tempo depois, o que aconteceu? Nós fomos convidados novamente. E não pense você que eu já tinha emagrecido não, tá? Eu tava gordinho ainda e nessa hora que a gente tem a oportunidade de revidar e falar não vou por causa disso, disso e disso. Não vou porque o pastor me humilhou. Não vou porque, enfim, não sei qual que é o motivo de você querer parar ou desanimar. Mas eu não me omiti, tá? Tinha o direito de repente de não ir por me sentir constrangido, mas eu entendi que a bênção foi maior do que a prova que eu passei ali. Nossa, muito maior. E eu pensei, eu quero voltar. Voltamos e ministrei amor. Foi bênção e eu fui abençoado também. E assim foi. O chamado que eu tenho para poder fazer a vontade de Deus, ela necessariamente precisa ser maior que o meu ego. Vai ser sempre eu vou ter essa clareza? Eu acredito que não. Mas é sempre que eu quero ter, sempre que eu quero buscar. E é esse testemunho que eu quero trazer aqui para você não desanimar, para você não parar. Às vezes as pessoas vão dizer muita coisa sobre você, vão colocar o dedo em muitas feridas, mas o que importa é o que Deus diz e pensa sobre você. E isso está muito diretamente ligado à medida que você permanece, à medida que você persevera na obra do Senhor. Isso é muito mais importante do que os comentários alheios ou aquelas coisas que são ditas para
para chatear a gente. Uma das coisas que eu fiquei muito preocupado quando eu compartilhei essa história é que muitas pessoas se revoltaram com o pastor. Muitas pessoas se revoltaram com a pessoa, falando: por isso que eu não idolatro o pastor, por isso que eu prefiro não ir à igreja nenhuma, por isso que eu entendo que a igreja virou palco. Enfim, muitas críticas por conta de uma falta de sabedoria de um homem. Mas entenda, e nunca foi meu objetivo, e não é o meu objetivo com esse vídeo, nem com as postagens, nem com este testemunho, que você tome raiva das outras pessoas. O objetivo não é olhar para o outro. Olhar para o outro é muito fácil, apontar o erro do outro é muito fácil. Eu entendo que houve uma falta de sabedoria ali, naquele momento, mas não é sobre aquela pessoa que eu estou tratando. Às vezes as pessoas pegam as histórias e tentam achar a culpa no outro. Às vezes você está colocando a culpa na outra pessoa, só que a história é sobre você. Aquela história era sobre mim. E aí, qual que é o exercício que eu proponho aqui nesse vídeo para nós? Não olha para o pastor, não olha para a igreja, por mais que seja tentador querer julgar o problema que o outro está fazendo, querer julgar como as pessoas agem. Mas eu entendo que o principal na nossa jornada cristã é olhar para dentro de si mesmo e tratar aquilo que precisa ser tratado dentro de si. Então, antes de fazer qualquer juízo de valor sobre o pastor, a igreja, isso não importa. O que importa é olhar para dentro de si e entender: eu estou forte, eu estou corajoso, ou eu preciso me preparar mais para cada vez mais estar blindado contra esse tipo de palavra. É muito fácil a gente querer apontar o erro dos outros. E nós estamos parados por quê? Por conta de uma palavra que foi lançada. O livro de Tiago está bem explícito ali e nos ensina, ele fala assim: fiquem felizes por sofrer qualquer tipo de provação, passar por qualquer tipo de aflição, porque isso produz perseverança com base na nossa fé, naquilo que a gente acredita. Imagina o tanto de provação que Cristo teve que passar para cumprir a promessa de Deus. Tantos outros apóstolos, discípulos, o apóstolo Paulo, por exemplo, tantas provações e humilhações e calúnias e difamações que teve que passar para cumprir o seu chamado, para cumprir aquilo que Cristo tinha chamado ele para fazer. E nós não podemos, então, parar por conta de alguma palavra lançada. Pode ser pequena a ofensa, nem se comparar com a ofensa que os outros heróis da fé sofreram, não se compara. Mas às vezes a gente paralisa por causa de pequenas coisas mesmo. Que o Senhor, nesta hora, possa te mover para que seja curado qualquer seta lançada, qualquer palavra dita que magoou ou entristeceu seu coração e fez você desanimar de servi-lo. E que nesta hora você volte para os caminhos dele com toda a força e energia, sendo forte e corajoso para conquistar tudo aquilo que Deus prometeu sobre sua vida. É esse o desejo que eu tenho no meu coração. Se você passou por uma situação parecida e tem um testemunho nesta área para poder contar, conta aqui para mim. Eu vou amar saber e ser abençoado através do seu testemunho. Vou deixar aqui também o meu Instagram, para que você possa seguir lá. Lá eu tento compartilhar um pouco da minha rotina, um pouco mais, algumas outras reflexões que Deus coloca no meu coração. Eu desejo profundamente que você fique na paz e que Deus te abençoe.